Bom dia, professor Sidney Peterson. Meu nome é Fernanda Cecília Ribeiro e estou no curso de especialização em Arte e Educação Intermediática Digital da Universidade Federal de Goiás. Então, diante das suas orientações a mim, eu me acalmei, mas pode ter certeza, me acalmei, as minhas ideias. A única dúvida que eu ainda tenho se eu já posso começar, né? Ou só depois do trabalho escrito e que eu posso iniciar. Mas as ideias estão prontas, o que eu vou realizar está pronto. Minha única dúvida é se eu faço na mesma unidade escolar onde eu trabalhava ou se eu experimento outra unidade escolar, né? Isso ainda me atormenta bastante, porque eu não sei se isso vai me atrapalhar ou se vai me ajudar por conhecer os alunos, não sei. Ainda estarei pensando. Diante dessa mediação, dessa quarta mediação que o senhor me enviou, eu analisei que praticamente está tudo pronto, né? Aqui você me sugere 3 etapas. A primeira, ter uma aula planejada. Professora, eu tenho várias aulas montadas, já está tudo pronto. Eu ainda não coloquei em organização o trabalho escrito, mas eu já tenho todo o material para poder construir esse trabalho escrito, desde artistas, citações, mediações, orientações, isso tudo está pronto, só falta colocar no papel. O 2, fazer um recorte e aprofundar os estudos sobre os aspectos que envolvem o recorte entre arte moderna e arte contemporânea, etc. Bom, professor, na minha aula, assim, nunca gostei de ficar naquela situação, assim, daquilo ali tá bom, né? Eu sempre gostei de instigar o meu aluno. E para mim, sempre foi um desafio trabalhar com a arte. Por quê? Não tem material, não tem profissional, tudo é muito difícil, professor. Mas nem por isso eu nunca parei no ponto. Então, eu gosto muito da arte, op art e pop art, né? Que são as artes ópticas. E aí é onde eu pego muitos alunos, porque você mesmo sabe, nós todos como educadores temos em ideia que os nossos alunos hoje estão muito mais informatizados do que nós mesmos educadores. Então, diante disso, traz, professor, cada novidade para mim. Eles são apaixonados. Aí é onde eu pego a história da arte, aquele contexto assim que ninguém gosta, que é textos e mais textos. No ensino médio eles reclamam muito por causa disso, porque a arte no ensino fundamental até chegar no primeiro ano do ensino médio, tende a ser um pouco mais prática. Pontilismo, né? Enfim, é um desenho mais prático, você tem que colocar na prática o desenho, né? Chega no ensino médio, nossa, a história. Aí chega aquele monoteísmo. Então, às vezes, o profissional também não tem muito o interesse do que fazer, do que realizar com o aluno. E eu não, professor. Por mais que eu fosse contrato temporário, eu não estou mais na área, agora eu já estou na graduação, já estou com alunos de graduação. Mas, por mais que fosse, eu nunca gostei de parar, né? Tanto que eu fui impedida de fazer, levar eles para o museu. Eu moro em Rio Verde, Goiás. Aqui não tem, né? Aqui só tem uma cadeia pública antiga, mas lá não se pode visitar, né? Dizem que é um museu, mas não pode se visitar. Então, diante disso, Goiânia é riquíssimo, né? Teatro, e fica o quê? 2 horas e meia daqui da minha cidade. Mas eu nunca fui apoiada para levar. Então, diante disso, eu sempre organizei feiras culturais na escola. Eu, professor, dando a minha cara a tapa, falando que ia dar errado, falando que tudo ia dar errado. Então, diante
da turma do ensino médio, primeiramente eu ia começar com esse OP-Art, né? Que essas ilusões ópticas que eles adoram, né? Aonde vê duas pernas, tem 6 pernas, aonde que tá Acaba que a percepção do raciocínio lógico para utilizar no vestibular, na sua vida acadêmica, fica muito mais fácil, né? Então, assim, minha intenção é essa agora, neste momento. Então, o senhor me sugeriu que não ficasse somente no PCN, né? Que eu tenho, aliás, eu tenho todos, né? Desde arte, introdução, educação física, ciências, geografia, matemática, português, eu tenho todos, né? Porque eu sou pedagoga e aí eu tenho todos. E realmente, professor, ele abrange mais a questão do ensino fundamental, a questão né, daquele início ali da arte ainda. Então, assim, é válido, muito válido, né? E não tem como você argumentar um pouco mais sobre ele, porque ele é isso aqui, pronto e acabou, né? E os textos da nossa querida doutora Anime Barbosa, esses, professor, eu faço frequentemente, né? Até porque na leitura dos textos da pós-graduação, ela é a referência, ela é a mãe da arte. Então, o senhor sugeriu o terceiro ponto, que é envolver os estudantes com leitura e produção. Esse envolver os alunos com a produção, eu vou mostrar um exemplo do que eu quero realizar na sala de aula com os alunos. Bom, já que eu vou fazer o estudo com meus alunos do ensino médio do terceiro ano, então eles já estão ali com uma base quase formada, certo? Então, diante disso, eles já sabem o conceito, já sabem a característica, né? Já sabem formalizar aquilo. Então, eu vou começar com o OP-Art. Olha, professor, eu tenho esse material, né, que ele é a arte de fazer arte, né, do nosso autor Denise e da nossa autora Dulce Gonçalves Morbin, né, da editora Saraiva. Aliás, professor, eu tenho vários materiais, não é só esse. Tenho muitos materiais. Eu tenho uma biblioteca só de livros de arte, mas essa aqui é a minha referência. Aonde ele vem falar do autor, o OP-Art, né, o Victor Vassarelli. Me desculpe, professor, não sei se é assim que se refere, mas o Victor Vassarelli, né, aonde ele iniciou com essa arte, com essas ilusões ópticas, professor. E é disso que os alunos gostam, professor. Então, quando eu mostro, uma vez eu fiz isso, professor, saiu cada mostra, né, onde as figuras se mexem. Hoje já tem vários aplicativos, aqui muda de cor, aqui muda de face, e de repente já aparece uma figura humana aqui, cadê a figura humana? Então acaba que leva ele à reflexão. E nesse livro também, ele é meio que ensino médio e ensino fundamental, mas ele já tem questões de questões de vestibulares. Então, é essa a minha intenção também, mostrar que a arte é fundamental até no vestibular deles, né? E pode ser também, como eu tô indo nessa vida, na carreira aí para me poder efetivar no ensino federal, que atualmente eu ainda sou contrato temporário, então eu estou pegando bastante provas de outros concursos, então eu quero mostrar para eles que não é só ali no ensino médio, pronto, morreu, acabou. Não, isso vai fazer significado. Se ele for fazer agronomia, tem desenho técnico; se ele for fazer química, tem o desenho das moléculas; se ele for fazer biologia, tem o desenho da morfologia dos animais. Então, é riquíssimo, não é porque tem que parar ali. Então, a partir desse encantamento deles, aí eu vou partir para aula prática, né? Vou pedir para que eles reproduzem um para mim. E um exemplo, professor, que eu quero fazer com eles, é que eles realmente
possam colocar isso em prática, né? Tanto quanto a ideia deles, quanto essa lógica de ideias, né? E aí, eu gosto muito desse teste aqui, ó. Tá vendo? É a última fase que eu vou colocar para eles, aonde aqui tá escrito amarelo, mas eles têm que me falar verde. Aqui tá escrito azul, mas eles têm que me falar laranja. Aqui está escrito laranja, mas eles têm que me falar azul. Não a palavra, e sim falar para mim a cor que está aqui dentro. Professor, esse teste é fantástico. É fantástico, porque sai cada coisa. E eles, professora, mas o meu cérebro é condicionado a ler a palavra amarelo, porque amarelo é amarelo. Professora, o meu cérebro, o meu raciocínio não quer ler verde, quer ler amarelo. Aí é onde eu entro, professor, tá vendo, pessoal? O raciocínio lógico é totalmente baseado nisso. Às vezes vocês pensam que é, e na hora da prática é totalmente diferente. Então é isso, professor, que eu quero mostrar para os meus alunos, que eles podem ser além daquilo que eles estão. Eles podem ser não só a base, mas sim tudo, né? Eles podem levar o pensamento deles aonde eles quiserem, eles podem fazer o que eles quiserem, eles podem ir aonde eles quiserem, que eles são agentes formadores de opiniões, professor. Então isso sempre bateu na tecla. E eu posso usar um material riquíssimo, que é a educação artística, que hoje em dia no ensino médio é baseada em artes visuais. Bom, e diante da Anime Barbosa, eu escolhi um artigo que eu vou basear somente nele, professor. Ele tem artigos fantásticos, né? Textos fantásticos, pensamentos fantásticos, mas eu vou basear nesse, né? Que é Anime Barbosa, um diálogo em prol das ressignificações sobre o ensino-aprendizagem de artes visuais, aonde na página 4, ela vem falando. Barbosa, por sua vez, ressalta a arte como área de conhecimento e, quando fala em conhecimento artístico, valoriza o próprio conhecer da arte em seu conteúdo, não veicula a arte como complementação ou como meio para outros tipos de valores teoréticos. Assim como também não elimina a possibilidade de estudos artísticos relacionados a esses outros valores. Aliás, indica que se pense e se integre-se a arte em relação aos demais valores sociais. Então, professor, diante dessa escolha minha, não é à toa, porque eu escolhi essa arte, né? O porquê que eu escolhi esse art, essa arte tão diferente assim, né? Tão instigante assim. Por quê? Porque, como o senhor sabe, a nossa unidade escolar, o nosso contexto escolar está bem diversificado. Hoje em dia se encontra-se muitas culturas diferentes, de diferentes regiões. Então, professor, por isso que eu quero, para poder, da última vez que eu fiz essa aula, tinha um aluno que ele era do Nordeste. E lá se tem muita quadrilha, o São João em si, né? Professor, ele me fez eu não tenho mais, porque eu expus, né? E aí a diretora ficou com esse, transformou em um quadro e ficou, né, na unidade escolar. Não tenho mais aqui comigo. Mas ele fez uma Maria Bonita, toda diversificada, toda... Não, professor, ficou excelente. Então, além de eu ir com essa prática, eu vou também usar a teoria, né? Eu casar um
e o outro, né? Mostrar para eles que não é só aquela velha história, aquela coisa monótona, por isso que eles não gostam, né? Eu quero saber por que eles não gostam, eu quero opinião, eu quero sugestões, né? Para que melhore, para que isso desenvolva, né? Então ela fala na página 6 também, é relevante que o professor de arte em sua formação compreenda as pertinências das áreas aqui explicitadas, adquirindo a capacidade de conferir ao fazer a contextualização e a leitura da obra de arte, de que maneira o diferencial for pertence à técnica, à poética, à crítica, à história e à estética. Então, eu não vou deixar nenhum dos campos fora, perdidos no meio do caminho. Irei usar os três, né, os passos certinhos, a história, a crítica, a poética, a estética e principalmente a técnica. Então, essa é a minha ideia, professor. Esse é o meu material, esse é meu início de aula. Agora eu gostaria de saber sua opinião, se está tudo certo, se está encaminhado, para mim poder colocar em prática no trabalho escrito, né? Então, essa é a minha aula, essa é minhas sugestões de aula e eu não sei se eu tenho que fazer só em uma aula só, se eu vou ter que fazer mais em aulas, não sei. E se eu tiver que fazer mais em aulas, aí eu vou pensar em usar, que eu vou usar agora o OP-Art. Mas o Pop-Art eu quero, né, iniciar depois, porque um é segmento da outra, né? Então, professor, muito obrigada. Que tenha uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.